Lucas, no seu capítulo 9, nós vamos ler versículo 18 em diante. Lucas, capítulo 9, versículo 18, que diz assim: aconteceu que, estando ele só, você abre e não fecha a sua Bíblia, Lucas 9, 18, e aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros, Elias, outros, que é um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso. Tá bom, não fecha a sua Bíblia, queridos. O capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 36, capítulo de número 9, versículo de número 18 até o versículo de 36, é 19 versículos. Esses versículos, eles passam num período de uma semana. De quanto tempo? Uma semana. Pastor, por que uma semana? Porque o 28, versículo 28 vai dizer: aconteceu que quase 8 dias depois dessa palavra, tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. Então, o texto, o contexto, a narrativa, a história, ela passa num período de uma semana. E o que é essa semana? É uma interação de Jesus com os seus discípulos, trazendo revelações para os seus discípulos. Ali o Pai está trazendo revelação para os discípulos, Jesus está revelando coisas para os seus discípulos, referente à eternidade, referente à morte, referente à obra de Deus, num período de uma semana. Então eu marquei algumas coisas para a gente trabalhar em cima desse culto de ensino. Primeiro, do versículo 18 ao versículo 21, Deus revela quem é Jesus para os discípulos. Já eu trago a narrativa. Do versículo 18 ao versículo 21, Deus revela quem é Jesus para os discípulos. O versículo 22, Jesus revela a sua missão. Do versículo 23 ao versículo 26, Jesus revela qual é a missão dos discípulos. Qual é a missão agora de quem? Dos discípulos. Que também vai se enquadrar com a nossa missão. Do versículo 28 ao 34, Jesus revela seu corpo glorificado. E o versículo 34 ao 36, Deus revela Jesus, testificando acerca de quem Ele é. Esse é meu filho amado. Então o texto tem 5 revelações dentro de uma interação, mestre e discípulo. Jesus tentando falar acerca da obra, Jesus tentando falar acerca de quem Ele é, Jesus tentando falar e falando, ministrando acerca de como será e como Ele quer que nós nos comportemos. Veja bem, primeira tese: Deus revela quem é Jesus para os seus discípulos. Do versículo 18 ao 21, como? A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava orando. Jesus estava fazendo o quê? Orando. A Bíblia NVI vai dizer que quando Jesus está orando, quem chega para falar com os discípulos, quem chega para falar com Jesus é os discípulos. E Jesus os indaga da seguinte maneira: o que o mundo está dizendo de mim? O que as pessoas de fora estão dizendo acerca de mim? Então os discípulos vão falar, eles estão falando que tu és João Batista, que tu és Elias, ou um dos profetas que ressuscitou. Agora por quê? Porque as pessoas de fora, naquele tempo, eles esperavam sim Jesus, eles esperavam sim o Messias, eles esperavam sim o ungido de Deus, e o ungido de Deus estava no meio deles, o próprio Cristo. Eles esperavam, eles viram, mas não testificava que realmente Jesus era filho de Deus e até mesmo o próprio Deus. Eles estavam achando que Jesus era um mero profeta. Quem sabe ele é Elias, porque Elias, queridos, Elias não morreu.
Elias foi levado ao céu num redemoinho, foi arrebatado praticamente vivo. Moisés, o próprio Deus sepultou Moisés, mas para frente vai falar de Elias e Moisés. Então o povo de Jerusalém, o povo judeu, esperava Jesus, viu Jesus e não o reconhece. Eles estão dizendo que eu sou um qualquer, entre aspas. Então ele olha para Pedro, ou olha para os discípulos e pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então a Bíblia vai dizer que nesse texto, segundo a narração de Lucas, Lucas deixa narrado que Pedro disse assim, que tu és o Cristo de Deus. Mas Mateus diz diferente a narração, porque quando Pedro responde, Mateus diz que Simão Pedro, bem disseste, porque quem revelou no teu coração foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que colocou no teu coração quem eu sou. Ou seja, ninguém reconhece Jesus se não é por revelação de Deus. E às vezes, queridos, nós estamos aqui, olha bem, é porque Deus revelou Jesus no teu coração. Porque senão você não viria numa quarta-feira cansado ou cansada para um culto como esse de ensino. Mateus vai dizer no capítulo 11, versículo 25, que Deus aprovou revelar Jesus aos pequeninos e ocultou aos sábios e entendidos. O que a gente entende? Que quem reconhece Jesus, irmãos, é alguém pequeno, que o Pai revelou no coração acerca de Cristo, e essas pessoas, queridos, quer sim, quer não, é eu e você. Por quê? Porque os sábios e entendidos vai dizer outras coisas. Ele pode ser um profeta, ele foi um homem notório, ele foi o homem mais notório que entrou na terra, que veio à terra. Ele é um profeta daquele tempo, do Antigo para o Novo Testamento, mas eles não vão chegar no consenso que Jesus é Deus, que Jesus é Filho de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo e recebeu a revelação de Deus no coração, aleluia, levanta a mão e diga quem ele é: Jesus, Jesus, Jesus é o Filho de Deus. Aí, queridos, quando ele diz Cristo de Deus, porque a narrativa do Novo Testamento está escrito em grego. Cristo é o Messias, mas porém no grego. Messias é no hebraico. Eles estavam revelando, eles estavam dizendo: tu és o Messias. O Messias significa prometido por Deus para a salvação da humanidade. Quando Jesus pergunta e Pedro responde, ele estava dizendo: tu és o ungido. O ungido é o consagrado por Deus para uma missão especial. Ou seja, o coração de Pedro e daqueles discípulos, Deus já tinha revelado que Jesus era o Filho. Agora presta atenção, há uma revelação. Primeira revelação, Deus revela no coração dos discípulos que Jesus é Filho de Deus. Aí entra o versículo 22. O versículo 22, Jesus agora vai revelar a sua missão. Isso aqui é muito importante. Já que vocês sabem quem eu sou, preste atenção. Já que vocês sabem quem eu sou, eu vou revelar a minha missão. Qual que é a minha missão? Eu estou indo para Jerusalém. Eu estou indo agora para ser rejeitado. Eu estou indo agora e vou sofrer rejeição dos anciões e dos escribas. Porque para se cumprir primeiro uma profecia que está lá. Onde está essa profecia? Isaías 53, primeiro versículo diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 3, era desprezado e o mais digno entre os homens, homem de dor, experimentado no trabalho, como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Jesus estava falando para os discípulos: eu vou lá, os anciões, os escribas vão me rejeitar. A primeira coisa, ele revela a sua dor, ele revela o seu sofrimento, e ele revela a rejeição pelos líderes de Israel. Segundo, vou ser morto. Terceiro, vou ressuscitar ao terceiro dia. Aqui a revelação de Jesus, o plano de Deus para Jesus na terra: sofrer,
ser rejeitado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a chave da vida de Jesus na terra. Tanto é que Marcos, no seu capítulo 10, versículo 45, Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Esse é o único propósito de Jesus. Agora, do versículo 23 ao 26, Jesus revela qual é a missão dos discípulos. Presta atenção que tem uma conotação, tem uma ligação aqui. Já que você sabe quem eu sou, eu estou revelando a minha missão. Agora eu vou revelar a tua. E aí ele diz as palavras que a gente sabe: neguem, quer me seguir? Neguem, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ó, Jesus já é revelado no coração. Jesus revelou a sua missão. Agora Jesus vai revelar a nossa missão, a missão dos discípulos. Primeiro, neguem a si. Como assim? Tem 3 conotações aqui, porque o mundo rejeitou Jesus, sim ou não? Sim. Porque quando Jesus está indo para Jerusalém, ele está dizendo aqui, ó, os anciões, os escribas e todo o povo vai me rejeitar, vai me humilhar, ali eu senti dor, ali eu vou sentir sofrimento, e depois que ele diz morte, depois ressurreição, mas primeiro tem a rejeição. Quando Jesus está mandando a nossa missão, ele está equiparando o que foi feito com ele. O mundo me rejeitou, o mundo me rejeitou. Agora, a missão de vocês é rejeitar também o mundo me rejeitou, o mundo me rejeitou, o mundo me humilhou. Agora, você precisa também renunciar ao mundo, por amor a... Ó, primeira conotação. Segunda conotação de neguem a si mesmo: não vivam mais para vocês, agora vocês precisam viver para... Ó, esse é o evangelho de hoje, irmãos. Fala a verdade se esse evangelho existe hoje. Terceira conotação: neguem-se a si mesmo, não tenha prazer mais no mundo, tenham prazer agora em... Que evangelho é esse, irmãos? Que evangelho é esse, irmãos? Que Jesus está revelando a missão dos discípulos. Como o mundo me rejeitou, para você me seguir, você precisa rejeitar o mundo e seguir a mim, e amar a mim. Você precisa renunciar ao mundo, na verdade, por amor a... E aí ele vai mais longe, porque agora ele já diz, neguem-se a si mesmo, mas aí ele continua dizendo agora, tome cada dia a sua, agora queridos, ele não está dizendo que você precisa viver para ele, agora ele está dizendo com a cruz. Lembre que a cruz é um instrumento de crucificação, sim ou não? A cruz é um instrumento que nos leva para a morte, sim ou não? Então o que ele está dizendo? Morra para o mundo por amor a... Meu Deus! A renúncia é viva para mim, a cruz é morra para o mundo por amor a... É diferente. Segunda conotação da cruz: crucifique a sua carne, mas não só de vez em quando, porque tome cada dia a sua. Então ele está dizendo, crucifique a sua carne todos os dias por amor a mim. Isso é tomar a cruz todos os dias. Essa é a nossa missão. Agora, quando ele diz, ou mais uma conotação de carregar a cruz agora na prática, por quê? Porque carregar a cruz é morrer para situações. Ó, primeiro, amar mesmo sendo odiado. Por quê? Porque isso é carregar a cruz. Porque quando Jesus estava sendo crucificado, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem amar mesmo sendo odiado. Esse é o evangelho de hoje, irmãos. Tome a sua cruz. É ter fé
mesmo nos dias sombrios. Ou seja, eu sei em quem eu tenho. Eu não estou vendo nada, mas eu sei em quem eu tenho. Aleluia. Carregar a sua cruz é ter esperança, mesmo quando você não está vendo. Eu sei que Ele vai voltar. Oh, glória! Eu sei que eu não sou daqui. Eu sei. Carregar a cruz parece que é uma injustiça tão grande, sim ou não? Mas eu não sou. Eu sou do céu. Eu sou da eternidade. Por ser da eternidade, eu preciso carregar a minha cruz. Eu preciso morrer para esse mundo, porque a segunda conotação de Jesus, ele fala acerca da rejeição, e a segunda ele fala acerca da sua morte. Ou seja, ninguém vai para lá se não morrer primeiro. Para onde? Para o mundo. Para o mundo. Para o mundo. O mundo matou Jesus, o pecado crucificou Jesus, e o que ele estava dizendo para os discípulos: você precisa crucificar também o seu corpo do pecado para o mundo, porque se o mundo me rejeitou, eu te dou uma missão: rejeite o mundo. Por quê? Por amor. Oh, meu Deus! Nos ajuda, papai. Mas qual que é a outra, terceira conotação? Ele fala: siga-me, sim ou não? Eu pensava que esse siga-me estava ligado quando Jesus, por exemplo, chama Mateus. Mateus está trabalhando na alfândega. Jesus olha para ele e diz: segue-me. Ele deixa tudo e segue. Quando Jesus tem um encontro com Pedro, Pedro deixa tudo e segue Jesus. Mas percebe que quando Jesus ele fala da sua missão, a terceira situação, ele diz que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos, quando revela para ele a sua missão: se você renunciar, se você tomar a cruz, você vai me seguir. Para onde? Para a eternidade, porque eu ressuscitarei ao terceiro dia. Essa conotação de seguir nesse texto e contexto não está ligada a andar com Jesus, está ligado, talvez na tradução para os textos de hoje não foi bem explicado, mas está ligado quando ele diz segue-me. Por exemplo, você já renunciou, então você está vivendo para mim, você está carregando a cruz, você está morrendo para o mundo, então siga-me, eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Ele está falando de um corpo glorificado, porque no versículo 28 ele vai falar do corpo glorificado. Então quando ele diz segue-me, se você andar direitinho aqui, a mão dele vai estar estendida para te levar naquele grande. Levanta a tua mão para dar um pouquinho de glória para Jesus. Dá um pouquinho de glória para Jesus, nos ajuda. E aí, queridos, para entender a nossa missão, obviamente, ele mostra no versículo 24, 25 e 26, 3 prioridades, porque ele revela a missão dele. Eu vim para ser rejeitado, eu vim para morrer, mas tipo assim, fique tranquilo, eu vou ressuscitar o terceiro. Aí ele dá uma missão para nós. A missão para nós é: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, conotação eternidade. E aí ele vai continuar falando, versículo 24, versículo 25 e versículo 26, tem uma explicação, obviamente, que é a base para aquilo que Jesus está dizendo. Qual que é a explicação? Diga comigo: 3 prioridades. Versículo de número 24, eu vou ler aqui na NVI, que diz assim: pois quem colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Veja bem, está dizendo no versículo 24, Jesus, eu vou falar de novo, Jesus mostra a nossa missão, só que quando ele mostra a nossa missão em um versículo, tem mais 3 versículos explicando o porquê. E aí
Ele está dizendo assim, versículo 24: pois quem colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá vida. Pastor, qual que é a conotação de Jesus? O que Jesus quer? Jesus quer que nós o colocamos como prioridade. Cristo é prioridade. Quem colocar os seus próprios interesses em primeiro lugar, eu vim para ser rico, eu vim para fazer a minha vontade, eu vim para ter destaque, eu vim para ser aplaudido, eu vim para ter abraços, amigos, colegas, irmãos. Não, eu vim para ter coisas, eu estou aqui por alguma coisa. Não. Quem colocar os seus próprios interesses na frente de Jesus, não terá a vida eterna. O versículo 24 está muito claro, ele dizendo: para vocês, discípulo, tem discípulo aqui? Aleluia! Eu sou prioridade. Meu Deus! Jesus! Irmãos, é tapa para lá, é tapa do evangelho de Cristo, irmãos. Esse é o evangelho da cruz. O evangelho de hoje, irmãos, Jesus é o quinto plano para lá. E isso aqui tem que estar claro para nós, irmãos, hoje, amanhã e sempre. Cristo, 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 Cristo é prioridade. Aí o versículo 25, ele está explicando os nossos propósitos, está explicando a nossa missão. Aí ele vai no versículo 25, eu também vou usar aqui a NVI, mas pode usar aí a Ferreira de Almeida, que é a mesma coisa. Ele diz assim: que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? O que adianta ganhar o mundo inteiro, irmãos, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pastor, que prioridade é essa que ele está dizendo? A salvação. O que é prioridade? A tua salvação. Diga para alguém: a tua salvação tem que ser a prioridade da tua vida. O que adianta você ter tudo e perder a sua alma? Quando ele diz, olha, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído, ou seja, toda a alma voltará para a mão de Deus, irmãos. Pastor, a alma de quem está no mundo? Claro, a alma de todos voltarão para a mão de Deus, sim, e o próprio Deus dará destino. Quando ele diz aqui, ó, e ser destruído, o destino é o fogo do inferno. Se a tua salvação não for prioridade, o que é andar com Cristo? O que é ser igreja? O que é dar glória a Deus e falar que ama Jesus, se você não valoriza a tua salvação? O que adianta você ganhar tudo? O que adianta você ter tudo, se você não luta por nada dessa terra? Me diga, igreja, porque quem está pensando na salvação, queridos, não está se importando se está perdendo, não está se importando se está doendo, não está se importando se está sofrendo, não está se importando se está sendo amassado pela sociedade, ou pela vida secular, ou pela vida financeira. Sabe por quê? Eu tenho uma casa, eu tenho uma morada, eu tenho um lugar, e o meu tempo não é um tempo perecível nessa terra. Eu tenho a eternidade com Ele, a minha salvação é prioridade. E aí, ele coloca o versículo 26, dizendo: pois se alguém tem vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vir na sua glória, e na glória de seu Pai e de seus santos anjos. Olha só, queridos, quem tem vergonha do ensinamento? Pastor, do que ele está falando aqui? Para viver a missão, a palavra tem que ser prioridade.
Se eu não obedecer, irmãos, eu não estou priorizando a palavra de Deus. Ou seja, discípulo, tudo que eu tenho falado para você é baboseira, é jogado de água abaixo. Porque se você não valoriza os meus ensinos, se você não guarda a minha palavra, pois se alguém tem vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem, quando vir na sua glória, também terá vergonha dele. Quem que você é na escola? Quem que você é no trabalho? Quem que você é na vida secular? Quem que você é atrás do computador, atrás do celular? Quem que você é naquele quarto? Quem que você é quando você se comunica com outras pessoas? Que cruz é essa? Que renúncia é essa? Que eternidade é essa? Que a igreja está entendendo, está lendo, está ouvindo e não está vivendo. Culto de ensino. As pessoas não têm coragem de deixar o cigarro. A pessoa deixa a igreja, mas não deixa o cigarro. Deixa a igreja, mas não deixa a bebida. Deixa a igreja, mas não deixa, sabe o quê? O esquema do mundo. Como pode falar de eternidade? Se Jesus, nesse texto e contexto, revela a nossa missão. A nossa missão é renúncia, cruz e poder seguir Jesus. Mas para poder seguir Jesus tem 3 prioridades. Cristo é prioridade, salvação é prioridade e a palavra é prioridade. Aí ele revela a missão, pronto. Agora, já que eu me revelei, e eu estou falando de ressurreição, aí entra o versículo 28. O versículo 28, Jesus está orando, mas agora, ele leva Pedro, Tiago, e quem mais? E João. Agora percebe, se eu falei de ressurreição, se vocês falaram que o mundo me diz que eu sou Elias, que eu sou profeta, ou coisa do gênero, e se eu falei para vocês que eu vou ressuscitar, eu quero mostrar para vocês como eu serei, como você será na ressurreição. Por quê? Porque Jesus leva eles para o monte, começa a orar, e ele se transfigura. Jesus mostra como ele é, e como nós seremos glorificados. Queridos, ali até Pedro e os discípulos, eles ficam temerosos, tem visão. Quem que ele vê ali? Ele vê Elias, ou seja, Jesus não é Elias, Jesus é o Filho de Deus. Então, para confirmar também no coração de Pedro, Tiago e João, ele vê ali Elias, ele diz, eu estou vendo Elias e eu estou vendo também Moisés. Obviamente, Elias significa os profetas, Moisés significa a lei. Eles tiveram uma visão de Jesus glorificado com Elias e Moisés naquele monte. Tanto é que Pedro estava entenebrecido e diz, façamos 3 cabanas, uma para ti, Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Mas até então, esses são outros contextos. Agora, o corpo de Jesus foi glorificado para quê? Ele não disse que ressuscitaria. O que está acontecendo aqui? Jesus revela seu corpo glorificado porque ele diz que ele ressuscitaria. Eu estou mostrando para vocês como será, como vai ser. Então Paulo pega a visão, escreve em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo pega a visão, porque Paulo também é um homem do arrebatamento, um homem que tem visão, que foi levado ao primeiro, segundo, terceiro céu. Paulo, para a igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 42, capítulo 15, versículo 42, ele diz assim, assim também a ressurreição, dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção ou perecível, mas ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeia o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Está falando do corpo glorificado. Jesus já revelou lá atrás. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo continua dizendo, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e seremos transformados.
porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Olha só, queridos, eu estou falando que ao terceiro dia eu ressuscito, mas vou dizer com a palavra, com a palavra coloquial brasileira: eu mato a cobra e mostro pau. Olha como seremos. Jesus no monte, eles olhando o corpo glorificado. Jesus revela seu corpo glorificado. Como o texto é de revelações, o versículo 34 e 36, agora é bem interessante, do 34 ao 36, e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com uma sombra. Então, entrando eles na nuvem, temeram, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Mas foca no 35, saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Olha só, primeiro, Deus revelou no coração dos discípulos quem é Jesus. Agora Deus está confirmando ali naquela situação: ele é meu filho. Glória. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Então toda a situação gira em torno dessa situação, queridos. Deus revela quem é Jesus para os discípulos. Jesus revela a sua missão. Jesus revela qual que é a nossa missão. Jesus revela seu corpo glorificado. Deus revela Jesus, testificando quem Ele é: o Filho de Deus. Se vale a pena servir Jesus, é você quem diz. É você quem diz. Porque Ele não só falou, Ele testificou. Deus testificou. Tivemos uma revelação bíblica, obviamente com palavras, do corpo glorificado. Então não há para que e nem por que deixar a Cristo. É Deus. Se dói, lembra que as aflições desse tempo presente, agora você vai perceber que isso não é luta ferrenha do mundo, mas é a luta do espírito e da carne. Se as aflições desse tempo presente, não há com o que se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele voltará, e tudo nos mostra que Cristo está à porta. A frieza é muito grande. As coisas que estão acontecendo, o nível de pecado está muito grande. Então agarra, queridos, se agarra com a palavra de Deus. Levanta a sua mão para você dar um pouquinho de glória que já foi. Eu não vou entrar mais em contexto. Barélio. Para Ele. Levanta ele, levanta, a gente vai orar, só orar, tem mais duas coisas para fazer. Levanta teu irmão, eu peço a você que faça isso. Olhe para o rosto do teu irmão, pode olhar, eu peço a você, a gente tem que ter intimidade. Pode dizer para ele assim: deixe o pecado, por amor a Jesus. Ele tem muito mais para você. Seja qual for o pecado, pecadinho escondido, seja qual for, tenha coragem. Mas eu não consigo. Se você não consegue, é porque você precisa de Jesus. Consegue.
porque Ele nos deu poder sobre o pecado. Deixe tudo, querido. Deixe jogatina, deixe a noite, deixe a idolatria, deixe o copo, deixe o narguilé, deixe o que precisar, deixa o pecado, deixa o medo, deixa tudo, porque Ele tem muito mais para nós. Eu creio. Espírito Santo, Espírito Santo, aqui está a tua igreja, Jesus. Estamos passando por um período de transição, Pai. Sim, meu Deus. O Evangelho da cruz, Senhor, nos batiza aqui com o Evangelho da cruz. Levanta essa igreja, meu Deus, com um Evangelho sério, porque Paulo diz em alguma carta do outro Evangelho: eu não quero outro Evangelho, eu não quero falso Evangelho, nós queremos viver o verdadeiro Evangelho de Jesus. Ser conosco, ser com essa igreja, no nome de Jesus, você diz? Amém. Deus te abençoe.